E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de futebol português aqui, porque o Benfica foi eliminado pelo PAOK na fase preliminar da Champions League, um jogo que acabou tendo muita atenção no Brasil, porque é o Benfica do Cebolinha, é o Benfica do Pedrinho e principalmente o Benfica do Jorge Jesus, que acabou sendo eliminado aí da pré-Champions, né? Fazendo uma comparação com a pré-Libertadores. E é um jogo que acabou causando até alguma reação nas redes sociais do Brasil. Muitos flamenguistas, principalmente, reagindo, muitos tirando sarro, que né, JJ saiu para isso, sei lá o que, Benfica pequenininho, sei lá o que, saiu aqui do topo da América para ficar ali, nem classificar na Champions, né? Alguns amargurados ali, alguns falando que o Benfica é pequeno, sei lá o que. E né, umas coisas meio assim, reação passional do torcedor, vá lá, entendeu? Mas assim, vamos botar um pouco os pingos nos is aí, né? É, eu acho que o Benfica, obrigação de vencer, acho uma palavra meio forte, até porque o termo acho meio desrespeitoso com o adversário. Obrigação de vencer, parece que o adversário não tá ali, né? E o PAOK não é também um adversário tão horroroso assim. Né? O PAOK é o vice-campeão grego, vice-campeão da Grécia. Bom, mas o futebol grego também não é o futebol mais horroroso da Europa. O futebol grego é um futebol em que os clubes têm um certo nível. O Olympiacos quase sempre está na Champions League, faz campanhas decentes na Champions League, cai na primeira fase sempre, né? Quase nunca passa de fase da Champions League, mas é um time que é meio chatinho de Champions League, né? Não é aquele time que chega lá só pra ficar tomando pancada, né? Só ficar tomando uma lavada atrás da outra. Pelo menos ele chega ali, faz vez ou outra um ponto aqui, um ponto ali, atrapalha um time grande, entendeu? Então o time assim, que consegue ali dar jogo, ali competir, perde, mas dá jogo, né? E o PAOK é o vice-campeão grego, né? Então a diferença entre o PAOK e o Benfica, considerando que o Benfica nem é um time que hoje está no topo da Europa em relação à capacidade de investimento, tudo, é assim, existe, não é gigantesca, né? Não é que assim, por exemplo, se o Benfica fosse o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United, o Manchester City, podia falar, bom, tem ali um favoritíssimo ali, tem que passar pelo PAOK, é inadmissível não passar. A diferença não é tão grande assim, porque o Benfica hoje já não é o que ele era. Ainda assim, o Benfica é um time com muito mais recursos que o PAOK. Né? Até pegando aqui os valores do site Transfer Market, aqui lembrando, não é um site oficial, os valores apontados lá não são oficiais, são valores de referência. Tá? Então serve para ter uma referência. O Transfer Market aponta que o elenco do Benfica vale na casa de mais ou menos uns 300 milhões de euros. E o do PAOK na casa de um pouquinho menos de 60 milhões de euros. Então, nisso você vai dizer que o elenco do Benfica vale 6 vezes mais que não, 5 vezes mais que o do PAOK? Assim, pelo site. Como esse site é só valor de referência, ponto de partida ali, não dá pra cravar, digamos que seja umas 4 a 5 vezes mais ou menos, tá? 4 a 5 vezes mais. É uma diferença bem razoável de investimento. O Benfica tem um elenco muito mais poderoso que o do PAOK, né? Então dá para imaginar que o Benfica entre com uma certa responsabilidade, não uma obrigação, mas certa responsabilidade de passar, de jogar mais futebol, uma coisa assim. Eu até comparei que seria como um grande clube brasileiro se fosse enfrentar uma LDU, uma Universidade de Chile, numa Libertadores, num mata-mata de Libertadores, um Milionários da Colômbia. Né? Você não é obrigado a passar, você até considera que o adversário é chato e pode realmente acabar passando, mas você considera que essa responsabilidade maior por vencer é sua. Né? Porque a diferença de investimento é grande. E daí eu não estou falando que o PAOK é do tamanho da LDU. E eu também não estou. Porque o PAOK, um grande clube brasileiro, está para o cenário sul-americano numa posição também superior a que o Benfica está no cenário europeu hoje, por uma questão de dinheiro, capacidade de investimento dentro do seu continente. Né? Então, grande clube brasileiro seria equivalente a um Real Madrid, a um Barcelona, a um Manchester City, ao Paris Saint-Germain dentro do cenário sul-americano, tá? Então, o pessoal às vezes tem dificuldade de entender proporção, acha que comparação sempre são em valores absolutos, não, em proporção, tá? Uma regra de 3, assim, o Benfica está para o PAOK, assim como o grande clube brasileiro está para a LDU, vai, é isso que eu estou querendo dizer.
Então o Benfica acho que tinha uma certa responsabilidade ali. E o Benfica até mostra que tem mais futebol mesmo, né? O começo do jogo o Benfica, durante todo o primeiro tempo o Benfica é melhor, o Benfica acua o PAOK mesmo jogando em Tessalônica, né? O jogo único na casa do time grego, mas o Benfica vai muito mais para cima. O Benfica tem 76% de posse de bola, 10 finalizações contra só 2 do PAOK, né? Se bem que o Benfica não finalizou tão bem assim, 2 finalizações certas e mais uma na trave, né? Mas o Benfica ali mostra que ele é superior ao PAOK e tem um pouco de dificuldade de efetivar essa superioridade e transformá-la em gols. No segundo tempo, a coisa vai andando ali mais ou menos na mesma dinâmica do primeiro, até que aos 18 minutos o PAOK faz num gol contra do Vertonghen, numa jogada de, não chega a ser um super contra-ataque assim, mas numa jogada pontual ali do PAOK, né, que ficou mais acuado, tudo. O Benfica também não estava fazendo tanta pressão no segundo tempo, o PAOK tem uma chance e faz 1-0. E daí o Benfica entra em parafuso. O Benfica fica bem perdido ali sobre o que fazer em campo. E daí eu acho que o Jorge Jesus não foi bem, né? O Jorge Jesus, a primeira coisa que ele faz é tirar o Pedrinho e colocar o Darwin Núñez. E o Pedrinho era um dos melhores jogadores do Benfica em campo, ali sem patriotada nem nada. Ele era um dos melhores jogadores do Benfica. Ele tinha feito a finalização mais perigosa do Benfica no jogo, tirando a cobrança de falta do Pizzi na trave, foi dele. Ele vinha criando espaço, tinha deixado o Cebolinha em ótimas condições para fazer 1-0 no começo do segundo tempo. E a coisa não... E o Jorge Jesus tira o Pedrinho. A não ser que o Pedrinho tivesse algum problema físico, que ele não pudesse continuar, era recomendável que ele ficasse. Além disso, mesmo que fosse para tirar o Pedrinho, talvez não fosse o caso de colocar um centroavante, né, o Darwin Núñez. Acho que o Jorge Jesus acaba pensando ali, não, precisamos fazer gol. Ele bota mais atacante, né, então só tinha o Seferovic na frente. O Seferovic fez um jogo bem ruim, o Seferovic, né, daí botava o Darwin Núñez para ficar 2 atacantões lá na frente. Poderia até ser, mas aí talvez não fosse para sair um meia, como o Pedrinho, porque o Pizzi, o Pedrinho e o Everton, os 3 meio-campistas de armação, é que eles ajudavam o Benfica a ter chegada na frente, a ter capacidade de criar alguma coisa. Mas o Vega e o Tarabt, que nesse momento também são os volantes, mas estavam avançando mais. Mas o Benfica ele começa a perder poder de armação nesse momento. Tanto que depois o Jorge Jesus até tira o Tarabt para colocar o Rafa Silva, para talvez dar alguma força, voltar a dar uma força aí para o Benfica conseguir chegar um pouco mais na frente. Mas daí já era tarde também, porque o Rafa Silva entra depois do segundo gol do PAOK. E aí sim, num contra-ataque clássico, ele é o gol do Zivkovic, lei do ex e tudo. Mas acho que o Jorge Jesus não fez uma leitura boa das substituições. Acho que ele acabou enfraquecendo o que vinha sendo melhor no Benfica, que era o meio de campo que fazia o time amassar o PAOK. Ele acaba perdendo um pouco disso quando tira o Pedrinho e não recupera. Ele, mesmo quando ele bota o Rafa Silva, é numa outra circunstância. E além disso, ele ainda bota o Carlos Vinícius no lugar do Seferovic, uma substituição que até entendo, porque o Seferovic estava mal e o Benfica estava precisando de um homem de área bem para botar a bola para dentro. E o Carlos Vinícius talvez fizesse isso, né? No finalzinho, lá nos acréscimos, o Rafa Silva faz um gol dele de cabeça, mas acho que o Jorge Jesus não fez uma leitura muito boa do jogo, não. Isso significa que ele é uma farsa? Não, ele é um ótimo técnico. Quem tá aqui no Brasil viu exatamente o que ele fez no Flamengo, foi espetacular, foi absurdo. Até a comparação agora com o Domenech, que é um técnico que tem um bom currículo, tem uma boa formação, mas o trabalho do Jorge Jesus teve um impacto muito mais rápido, né? Ainda que o Jorge Jesus tenha tropeçado um pouco no começo, isso é verdade, o Jorge Jesus também teve alguns momentos logo no começo, como a 6-1 no Goiás, logo no segundo jogo, né? Não vamos esquecer isso. Então ele pegou um pouco a ideia do time muito mais rápido e fez o Flamengo andar. Então assim, ele é um ótimo técnico, não adianta também ficar querendo desdenhar do Jorge Jesus agora. É um ótimo técnico, fez um grande trabalho, eu até acho que pode fazer um grande trabalho nesse Benfica. E o Benfica é um time que eu acho que tem potencial para ser, que pode ser muito melhor que isso daí que apresentou, né? Ele tá pedindo reforços, o Benfica chegou a tentar o Cavani, tá querendo mais gente, agora ficou complicado porque deixou de ganhar dinheiro, uma fortuna ali com Champions League, calcula em 50 milhões de euros, né? O impacto da queda prematura, vai ter que ir muito bem na Liga Europa para compensar um pouco essas perdas, mas até ali o Luiz Felipe Vieira, o presidente, talvez já nem seja mais o presidente porque já vai ter tido eleição, vai ficar toda uma confusão no Benfica, né? Mas era um time que poderia ter feito mais, tinha muito mais time que o PAOK. O PAOK tinha a seu favor o fato de jogar em casa, o fato de já estar com
com um ritmo de jogo maior, né? Porque ele já vinha jogando até a fase anterior, a fase preliminar, a pré-preliminar ali ele já tinha jogado. E é um time que está junto há mais tempo, né? O Abel Ferreira, o técnico, já está lá no PAOK há mais tempo. Mesmo assim, eu acho que o Benfica tinha uma certa responsabilidade com esse jogo, de ser o time superior ali, de acabar eventualmente passando, ou que se fosse eliminado nos pênaltis ali, né? Não perder do jeito que perdeu. Mas acho que o Jorge Jesus também não fez boas escolhas ali ao longo do jogo. E o Benfica também faltou um pouco de poder de efetivar, né, a sua superioridade no primeiro tempo. Daí talvez a má atuação do Seferovic tenha feito diferença. Talvez se fosse o Carlos Vinícius ali, de repente o Benfica fizesse 1-0 no primeiro tempo, tivesse algum atacante com presença de área um pouco mais efetivo e conseguisse no primeiro tempo sair na frente, e daí conseguiria administrar o jogo. Mas não foi o que aconteceu, e aí ficou com esse pepino todo na mão. Mas isso não diminui o Benfica, a gente sabe o tamanho do Benfica, o que o tamanho do Benfica tem, brincadeiras à parte, o pessoal querendo espezinhar o Benfica porque tirou o Jorge Jesus do Flamengo, mas o Benfica só tirou o Jorge Jesus do Flamengo porque o Benfica é um clube grande, é um clube importante. O Jorge Jesus conhece muito mais o Benfica do que eu, do que você, do que qualquer um aqui, né? Por quê? Porque ele trabalhou lá, tudo, ele sabe muito bem qual que é o tamanho do Benfica, e ele decidiu ir pro Benfica sendo do Flamengo. Ele achou que era uma troca que valia a pena, entendeu? Você pode até contestar a escolha dele, mas o Benfica ser pequeno não é. Então, o pessoal querendo espezinhar um pouco, acho que o Benfica é maior que o PAOK, bem maior que o PAOK, e por dinheiro, a diferença histórica do Benfica para o PAOK é muito maior do que a diferença econômica. Ainda assim, a diferença econômica existe e o Benfica ali tinha alguma responsabilidade nesse jogo. O PAOK agora passa aí na Champions League, não é um time também pequenininho, é o quarto maior time da Grécia, tem um estádio grande, como quem viu o jogo na TV viu o tamanho do estádio dos caras, tem um estádio grande, uma torcida muito fanática, uma das torcidas mais fanáticas da Grécia. Olha que torcida mais fanática da Grécia é complicado, porque lá todo mundo é louco, né? Então é uma torcida casca grossa. Tem um presente malucaço lá, um russo que já entrou armado no gramado ali para fazer pressão, né? É um time complicado ali, né? Mas é um time. É um clube com tradição também, tá? Não é que também perdeu de um pequenininho ali, né? Pegou, sei lá, um time pequenininho lá da Grécia, lá, e botou lá pra jogar Champions League. Não, é um time que tem uma tradição, já foi campeão grego, tudo. Mas ali era pro Benfica passar, tá? Mas é isso, então, se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber a notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau!